Olá, saudações. Mais uma vez, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês. Como um sendeiro luminoso, né? Procurando levar a luz em vosso caminho. Lembrando, cliquem no sininho preto para receber mensagem de todo vídeo que eu posto. Deem um positivo, inscrevam-se no canal, que é muito importante. Compartilhem para que outros também possam ampliar seus conhecimentos e expandir as consciências. Hoje, dando sequência no vídeo do Ashtar, vamos falar da origem dos mestres ascensos. Ou melhor, na minha opinião, descensos, os quais foram criados por uma ave de rapina. Dizer o contrário é não querer ou não estar pronto para entender. Conta-se a história que esses mestres ditos como ascensionados, conforme foram criados, ou avataras, do sânscrito, foram criados, que significa descida. Avatara, em sânscrito, significa descida. De avatarati, ele desce. De ava, que é longe, mais tarati, ou ele atravessa. É um termo esotérico que define um grupo de seres que alcançaram grande evolução espiritual após diversas encarnações como seres humanos. Pergunto, como ascensos, se a palavra em si, mostra o contrário, ou seja, caídos. Outra coisa a se saber, quem os designou como mestres? E por que eles se mantêm como mestres? Isso não é ego? O termo surgiu no século XIX, em 1877, nas obras da esotérica ou esoterista, russa Helena Blavatsky, de Mahatmas, Master of the Windows, Elder Brothers. São chamados de mestres porque orientam espiritualmente, isso eles dizem, os seres que estão em busca de evolução espiritual na Terra. É a mesma coisa que a história do Ashtar. Só que agora tem um panteão deles, e ascensionados porque já encarnaram e evoluíram hierarquicamente, afastando-se das limitações do plano terreno em direção à luz. A ascensão espiritual. A ascensão diz respeito à busca de um amor incondicional pela vida, numa quantificação mínima de 51%, que interessa isso, 51% de karma negativo, transcendido pelo Dharma. Os outros 49% são equacionados em serviços de devoção à humanidade, em níveis de oitavas superiores. O trabalho dos mestres é o de despertar a consciência crística, o Cristo na consciência de cada um. O trabalho dos mestres diz respeito ainda ao auxílio da libertação da roda da Sansara, ou do ciclo de reencarnações. Os mestres orientam a humanidade na busca de evolução espiritual e de conscientização da necessidade de transcendência. Segundo a hierarquia cósmica, os mestres situam-se entre Deus e os anjos. Vejam bem. Isso é o que a tal Helena inventou. Outro porém, quer dizer que todo ser humano vira mestre quando acorda e se liberta? Aí vira tudo mestre? Cala a boca! Então no cosmos está cheio de bilhões de mestres. Então não é preciso mais mestres, porque se todos são mestres, mesma coisa que nada. Concordam? Segundo o esoterismo, a ascensão é o objetivo primordial dos seres encarnados na Terra, e ao final da qual a alma já não mais precisa existir no tempo e no espaço. É um momento de confraternização com o Espírito Santo
e a presença eu sou. Cala a boca. Eu sou. Você é o Espírito Santo. Presença eu sou. A presença eu sou é o quê? É ego. O correto é na presença do Criador. Esse negócio de eu sou é ego. Entendeu? Vamos falar dessa escritora e pressuposta médium esotérica que criou a fábula dos mestres ascensos, a tal de Helena Blavatsky. Foi uma famosa escritora, filósofa e teóloga russa. Escritora! Nascida no dia 30 de julho de 1831. Helena Petrovna Blavatskaya era da cidade de Ekaterinoslav. Eita! Que na época fazia parte do Império Russo e hoje é território da Ucrânia. Desde criança, conta a história, Helena demonstrava ter uma personalidade forte e seus dons incomuns criaram uma espécie de folclore doméstico a seu respeito. Seu pai era coronel do exército e sua mãe uma escritora de romances. Até ela parece até um coronel mesmo. Era uma família de origem nobre, típica da aristocracia russa, rica e culta. Sua mãe faleceu quando era ainda muito nova e sua criação foi seguida pelos avós em Saratov. Como era comum naquela época, casou-se muito cedo. Diz aos 17 anos com Nikifor Blavatsky, um homem muito mais velho e rico. Helena aceitou o casamento na esperança de se tornar independente. Controverso. Só que seu relacionamento foi uma frustração. Na própria lua de mel, diz, ela fugiu do seu marido indo para Constantinopla e iniciando um longo período de viagens pelo mundo. Precisa de grana, hein? Ainda mais naquela época para viajar pelo mundo. Entendeu? Helena passou pelos mais diversos lugares durante sua viagem pelo mundo. Conheceu diversas doutrinas religiosas e esotéricas, das quais absorveu vários ensinamentos para sua vida e para fundamentar sua concepção filosófica do mundo. Estudou com magos e mestres renomados do esoterismo. Diz, buscando sempre o crescimento espiritual e o conhecimento esotérico. Eu não estava lá para ver. Helena dizia ter vivido experiências fantásticas. Seus variados mestres, diz, a ajudaram a desenvolver seus supostos poderes paranormais de maneira controlada para ajudar a instruir o mundo ocidental. Alguém viu? Ou pode confirmar que de fato isso ocorreu da forma com que ela disse? Por que temos de simplesmente acreditar? Depois de muito caminho percorrido e vários países visitados, Helena voltou à Índia, onde viveu durante um período de sua vida, com o objetivo de levar o conhecimento oriental absorvido para o Ocidente. Helena mudou-se para os Estados Unidos em 1873 e iniciou uma carreira pública que a tornou muito conhecida e polêmica. Após ter supostamente mostrado seus poderes psíquicos, supostamente, para muitas pessoas, ganhou seguidores e críticos ferozes que alegavam ser tudo falsidade, como estou fazendo agora. A controvérsia persiste até os dias atuais, mas fez sua popularidade aumentar ainda mais, tornando-a conhecida como Helena Blavatsky ou Madame Blavatsky. Madame só porque é da Alta Society? Como diz o velho ditado, falem bem ou mal, ou falem de mim, entendeu? Ela está pouco se lixando. Aliás, estava, o espírito dela deve estar virando no caixão, a alma. Estabelecida nos Estados Unidos, Helena Blavatsky uniu-se a um amigo de trabalho, Henry Olcott, para fundar sua mais famosa obra, A Sociedade Teosófica, em 1875, com o objetivo de fundar um núcleo de fraternidade humana sem distinção de crença
de raça, de sexo, de casta ou de cor. Isso é mentira, é só para chamar a atenção. Além de investigar as leis da natureza, os poderes latentes do homem e encorajar os estudos da religião comparada, filosofia e ciência, Henry e Helena resolveram morar na Índia, mas a estadia no país oriental traria consequências negativas. Um incidente intitulado de Caso Columbi abalou fortemente a reputação de Helena Blavatsky, que foi declarada culpada por fraudar um relatório da Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres. O evento forçou Helena a voltar para a Europa, onde continuou publicando textos sobre a teosofia. Esse caso Columbi, eu vou deixar o link na descrição para vocês pesquisarem mais a respeito. A obra de Blavatsky se opunha à extrema separação entre ciência e religião, na época, e procurava fundar uma escola de pensamento sintética para integrar facções opostas e construir um novo senso de identidade. Helena dizia que o materialismo podia ter até, talvez, um resquício, né, de boa intenção, mas vocês conhecem o ditado, né? De boa intenção o inferno está cheio. Se é que ele exista, né? Helena dizia que o materialismo e a superstição desvirtuavam o grande público, atrapalhando o conhecimento dos povos ocidentais. Isso eu concordo, viu? É o que eu tento fazer aqui, tirar vocês da superstição, dos misticismos, das crendices. No entanto, ela era materialista, pois sempre teve muito dinheiro para fazer o que bem entendesse. Conhecimento, concordo, mas não é espiritualidade. Por outro lado, combatia o dogmatismo irracional do cristianismo e de vários credos, estimulando a liberdade de pensamento e de pesquisa. Não confundir liberdade de pensamento com libertinagem. Entre críticas e louvores, sua personalidade forte e polêmica foi fundamental para a promoção do esoterismo oriental no Ocidente, estimulando a criação de várias escolas esotéricas que se espalharam pelo mundo até hoje. Nos últimos anos de vida, Helena encontrava-se frequentemente adoentada, porém permanentemente em discussões públicas e administrando sua sociedade teosófica. Embora a carga de trabalho fosse enorme em função do grande crescimento, não deixava de acompanhar de perto as atividades. Dedicou-se também a uma intensa criação literária, e deixou uma série de artigos e livros, dizem importantes, não vejo nada de importante, com destaque para a doutrina secreta, seu principal... Por que chama doutrina secreta? Porque você não sabe nada, inocente. Então lá tem revelação. Mas não é para ficar lá grudado, como se aquilo fosse a verdade. É o seu principal trabalho literário, uma síntese de história, ciência, religião e filosofia. O outro é A Voz do Silêncio e Glossário Teosófico. Helena Blavatsky foi vítima de uma grande epidemia de vírus, né? Vou até satirizar um pouco aqui, né? Será que não foi o Covid? Ocorrida em Londres no ano de 1891. Atingida pelo surto, seu quadro clínico piorou muito em função da debilidade de saúde já existente. Pergunto, aonde estava o mestre dela, ou seus poderes, que não a libertaram da doença? E onde está o tal Jesus para livrar os crentes da tal epidemia Covid-19? A gripe associou-se a uma nefrite e Helena Blavatsky faleceu cercada de amigos, história, no dia 8 de maio de 1891. Olha a coincidência, né? Hoje é Covid-19. Na época, brincando, podia ser o Covid-91, né? Entenderam?
Interessante a coincidência, né? E foi cremada 3 dias depois, conforme costume esotérico. 1/3 das cinzas, para que isso? Olha a babaquice. 1/3 das cinzas ficou na Europa. 1/3 foi para os Estados Unidos e o outro terço está na sede internacional da Sociedade Teosófica na Índia. Para quê? Cinza de quê? Não tem mais nada ali. Já diz, é cinza. Acabou. Tornou pó. Prestem bem atenção no que vem a seguir. Já a prenúncia do mal encarnado e ativo. Ela, criança, nasceu muito pequena, né, e fraca, que se pensou que não sobreviveria. E assim foi providenciado o seu batismo imediatamente já no dia seguinte, onde recebeu o nome de Helena Petrovna Gun. Durante a cerimônia, o celebrante teve sua roupa incendiada por uma vela e feriu-se gravemente. Estranho, não? O que foi visto pelos supersticiosos servos da família como o prognóstico, olha as crendices, para a criança de uma vida tumultuada e difícil. Até que eles acertaram, né? Mas não seria bem tumultuada, né? A data do seu nascimento era considerada por eles como propícia para aquele nativo que desenvolvesse poderes psíquicos, que no seu caso, como sua história mostrou, a superstição se provou correta. Entre aspas, né? Isso é história, tentando confirmar os seus pseudos poderes mediúnicos. Você não estava lá quando ela nasceu para saber se tudo isso é verdade. Notem que essa humana era inescrupulosa, cheia de dinheiro, desnorteada. Saiu pelo mundo sem saber por quê. Queria experiência, encontrando aconchego nos ensinamentos esotéricos. Como já era uma pessoa sem rota e possuindo já um conhecimento maior dentro do esoterismo, misticismo, seitas, religião, pois tinha a condição de viajar e conhecer tudo isso. Como sempre, muito esperta, né? Após todo o conhecimento adquirido, criou a tal da Sociedade Teosófica, que eu conheci em São Paulo, né? Pois lá eu nasci, e vi pessoalmente que, na realidade, é justamente a bagunça que ela pretendia. É uma miscelânea de ensinamentos, muita confusão, uma coisa esquisita, um ambiente tenebroso, tal qual sua criadora. Escreveu livros que até servem para estudo, mas não como base espiritualista ou espiritual. Entenderam? Conta ela que na infância, de um lado mimada e acariciada, de outro castigada e tratada com rigor. Bom, doente e sempre às portas da morte, até os 7 ou 8 anos, era sonâmbula, possuída pelo demônio, conforme diz as governantas, 2 enfermeiras, não sei quantas, aliás, né? Aliás, são 2 governantes que diziam isso, uma meio tártara, aí não interessa. E haviam soldados do pai tomando conta dela, né? Segundo várias testemunhas, logo se mostrou dotada de poderes psíquicos ou sobrenaturais. Eu não vi essas testemunhas. E a tradição existente sobre ela diz que era capaz de materializar flores, levitar pequenos objetos e de produzir outros prodígios. Parece o Sai Baba que existia lá na Índia, né? Isso é coisa de satânico, viu? Seres de luz não precisam fazer esse circo, não. Isso é magia. Magia negra. Existe alguma pessoa que possa corroborar e dizer se isso é verdade? Claro que não. Ainda jovem, interessou-se pelo esoterismo, como já disse, lendo avidamente sobre magia e alquimia em trabalhos de Paracelso, Cornelius Agrippa e Heinrich Kronrath, na biblioteca do seu bisavô, que era
o príncipe Pavel Dolgorukov, que tinha sido iniciado na maçonaria no século XIX. Em 1847, mudou-se com seus avós para Tiflis, onde seu avô assumiu o cargo de governador da Transcaucásia, e ali conheceu seu futuro marido, Nikifor Blavatsky. E também, é outra historinha misturada aqui, né? E o príncipe Galatzin, ambos com interesses na área do ocultismo. Existe uma versão da história, nesse período, dizendo que ela teria se apaixonado pelo príncipe e fugido com ele, né? Quando se casou com o tal, né? E aí diz aqui a história contradita, né? Que o tumulto, o escândalo que se formou, como se ela fugiu. Olha a contradição. Diz que ela fugiu com o príncipe. Agora os avós tiveram que arranjar um casamento depressa com aquele outro Blavatsky, né? Tudo atrapalhado. Outra versão diz que o casamento aconteceu em virtude de uma aposta que a Helena teria feito com uma de suas servas. Que interessa isso? Que não acreditava que alguém jamais se interessaria por uma pessoa tão intratável. A serva dizia, né? Como ela. Estão percebendo? Nada provável. Tudo história. Em algumas dessas viagens, ela foi acompanhada por Albert Howson, um explorador e artista natural dos Estados Unidos, também interessado no esoterismo e era membro de lojas maçônicas. Em 1850, estavam ambos no Cairo, onde estudaram com um Pablos Metamon, um mago copta. Paolos, aliás. Segundo consta em seu aniversário de 20 anos, em 1851, Helena estava com seu pai em Londres, quando pela primeira vez encontrou-se com seu mestre, que ela conhecia de visões e sonhos desde a infância. Este mestre seria um iniciado oriental, como é conhecido entre os teósofos, chamado de... esse mestre é Rajput, na verdade seria o Moriá, como é conhecido entre os teósofos, né? O Eu Moriá, né? Que fazia parte de uma missão diplomática de príncipes hindus em Londres, e que informou de que devia preparar-se para um trabalho importante que incluiria um treinamento de 3 anos no Tibete, que não aconteceu. No mesmo ano, ela embarcou para o Canadá e depois viajou por várias partes dos Estados Unidos, México, América do Sul e Índia. E a sua primeira tentativa de entrar no Tibete foi frustrada, falhou. Retornando então à Inglaterra, passando por Java. E não existe nada mais que diga que ela tenha conseguido entrar no Tibete. Ela sempre esteve envolvida com magia negra, ocultismo, alquimia, de onde principalmente tirou toda a sua criação esotérica, né? Ou histórica. Esotérico, explicando aqui, hein? Com S, quer dizer coisas desconhecidas da grande maioria do público. Já esotérico, com X, é aplicado para os ensinamentos a esse mesmo público. Então, quando falo aqui que esotérico, é referente ao que ela aprendeu, o oculto, com S. Acessem o site do Wikipedia, que tem um bom e grande material. Estou deixando no link abaixo a descrição do vídeo, tá? Só que vocês têm que, como sempre digo, ler de mente aberta, de cérebro aberto. Minha opinião, se é que interessa, mas tenho discernimento para poder estar falando. Posso usar o meu livre-arbítrio e pelo discernimento para esse julgamento. Era uma maluca desvairada que se deixou dominar pelo que aprendeu e carregou e carrega ainda muitos com ela em sua obscura doutrina. Por que eu digo isso? Respondo, todo aquele que cria condições de mantê-los em aprisionamento não deve receber crédito algum, pois é preciso muito cuidado ao ler o conteúdo deixado em seus livros,
que podem remetê-los a uma prisão maior do que a que já se encontram. Caso não tenham discernimento para analisar a leitura. Vamos lá. A grande fraternidade branca, ou grande loja branca, esse negócio de loja é maçonaria. Seria, segundo a teosofia, uma hierarquia de seres espirituais que ela criou, que construiria o governo interior do planeta. Tais seres possuiriam grande poder, passando ensinamentos espirituais através de seres humanos selecionados. Ou babacas humanos selecionados. Onde está escrito que o Criador deu ordem para que assim fosse? Sempre pergunto. Tais seres são chamados de mestres na sabedoria antiga ou mestres ascensionados. E por que eles se permitem ser chamados de mestres ou continuam nessa? Isso é ego. A primeira pessoa a falar sobre eles no Ocidente foi justamente ela, a esperta e doida Helena Petrova Blavatsky, da teosofia. Depois que ela e outras pessoas alegaram ter recebido mensagem deles. Estes incluem Aleister Crowley, Alicia Bailey, Guy Ballard, Geraldine Innocent, do Bridge to Freedom, Elizabeth Clare, do Prophet, e Benjamin Creme, Michael Small Wright, que escreveu intensivamente sobre a fraternidade branca e sua legada comunicação e trabalho com os membros dessas. Vejam bem, esse tal de Aleister Crowley é um mago negro. É só pesquisar a respeito. Vão percebendo a criação dela e quem de fato são esses mestres que ela designou como ascensos. Isso é uma ilusão criada dentro da crença em que todos são submetidos. Repetindo, vocês simplesmente acreditam em mestres, padres, santos, anjos, bispos, pastores, papa, e não se dão conta das mentiras a que são submetidos. Há milênios esses seres vêm fazendo lavagem cerebral nos humanos. Ela está ligada à maçonaria, aos Illuminatis, aos Rosacruzes, que é um braço, um ramo da maçonaria, uns dissidentes da maçonaria, e outras sociedades ditas como secretas, cujas mesmas têm sempre o mesmo fundamento, ou seja, o domínio da raça humana, enrustido em seus fundamentos. Bom, todo esse trabalho que venho realizando em postar vídeos tem o objetivo de fazer com que todos que assistam consigam absorver os ensinamentos o máximo possível, desmistificando o que mistificaram, mostrando o outro lado das histórias, creio possibilitando ao que entende a condição de exercer seu livre-arbítrio, com discernimento, ou seja, adquirindo a capacidade de analisar tudo com sensatez, coerência e sabedoria, mudando suas atitudes e condutas, agindo conscientemente dentro da lei da criação e da encarnação, na luz do Criador. Com isso, mudando seu padrão vibracional para a dimensão de luz, que é para onde todos devem se dirigir, ou querem ficar aqui nessa energia densa continuamente. Faz favor, né? Todo esse trabalho visa sua libertação, ou seja, a libertação da alma, da prisão, do corpo físico, mental. Ok? Mais uma vez, despeço-me fraternalmente, agradecendo a audiência e a assistência, desejando a todos muita paz, muita luz. Que assim seja. Até a próxima.